Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Batista e eu estou aqui para trazer um pouco de ajuda em relação ao FAQ da Caixa Econômica, né? A Caixa ela publicou um FAQ trazendo os principais temas a respeito da suspensão de exigibilidade do FGTS. E eu vim aqui comentar um pouquinho sobre esse FAQ, né? O que é que contém lá, o que é que a gente pode ou não pode fazer em relação à MP 927, tá? Bom, com a publicação da MP, a MP 927, ela veio trazer as medidas que podem ser tomadas pelo empregador para resguardo, né, do trabalho e da renda, tá? E dentre essas medidas, o governo estabeleceu a suspensão do FGTS dos meses de março, de abril e de maio, tá? Então, esses 3 meses que seriam pagos com vencimento a dia 7 de cada mês, ficaram suspensos a sua cobrança. Eu vou poder somar os 3 meses e fazer um parcelamento desses 3 meses em até 6 parcelas consecutivas e iguais. Isso quer dizer que não há parcela mínima, tá, de pagamento, e que o valor pago, o valor devido à confissão do débito no momento da entrega da CEFIP, será dividida em 6 parcelas iguais, independente do valor mínimo, tá bom, gente? O governo também dispensou o pagamento de multa e de encargos sobre esse pagamento dessas parcelas, tá certo? E também houve a prorrogação dos certificados de regularidade que venceram no último dia 22 de março. Então, vejam bem, o que é essa suspensão? O que é a suspensão da exigibilidade do FGTS? É a opção que o empregador vai poder fazer, não apenas o empregador pessoa jurídica, mas também o empregador doméstico. Basta que ele não pague o DAI, né? Ele segura o pagamento do DAI e o governo já vai entender que ele entrou na suspensão da exigibilidade. Então, o que acontece? Ele não faz o pagamento desses 3 meses, tanto o empregador, pessoa jurídica, como o empregador doméstico, tem essa autorização através dessa suspensão de exigibilidade, né? Respectivamente, dos meses de março, de abril e de maio, tá, pessoal? Então, vejam bem. Eu preciso fazer o que para isso, Silvia? Eu preciso entregar a CEFIP. E no caso do doméstico, eu preciso entrar no ambiente do E-Social doméstico, fazer o encerramento da folha e enviar as informações para o E-Social, tá? Então, o que é que eu não vou imprimir lá? Eu não vou imprimir a guia de pagamento, o DAI, tá? Então, a suspensão do recolhimento de março, abril e maio é uma opção, ela não é obrigatória, tá? Então, caso você, como empregador, entenda que não há necessidade de suspender, é só você fazer o recolhimento normal da guia sem problema nenhum. Quais meses podem ser suspensos, Silvia? A medida provisória, ela suspendeu exclusivamente os meses de março, de abril e de maio, com vencimentos em abril, maio e junho, tá? Respectivamente. Então, as competências anteriores à MP e posteriores, elas não foram incluídas, né, nessa situação do parcelamento, tá? O que é que o empregador precisa fazer, né, para que ele tenha direito a fazer a suspensão de recolhimentos? Bom, o empregador que quer suspender o recolhimento, ele vai declarar as CEFIPs do mês de março, abril e maio, sem cobrança de encargo nenhum, deve ser entregue via CEFIP na modalidade 1, tá? Por quê? Porque a modalidade branco é a modalidade de recolhimento. A modalidade 1 é a modalidade de declaração ao FGTS. Logo depois que você apresentar essa modalidade no CEFIP como declaração do FGTS, vai aparecer um recibo de confissão de dívida, tá? Essa CEFIP, ela precisa ser entregue até o dia 7 de cada mês. Porém,
né, a AMP, ela trouxe um prazo até o dia 20 de junho para que você entregue todas as CFIPs relacionadas à suspensão, que são março, abril e maio, tá? Os empregadores domésticos, eles devem entregar normalmente as informações lá e gerar a guia DAI, né? Para que ele entenda lá que está suspenso o pagamento, basta que ele não recolha essa guia gerada lá no E-Social, tá bom? Então, vejam bem, as informações, elas devem ser declaradas como, Silvia? A competência de março, eu tenho até 7 de abril, a competência de maio ou de abril, eu tenho até 7 de maio, a competência de maio, eu tenho até 7 de junho. Silvia, eu não fiz a declaração nas datas de declaração. Bom, eu tenho até o dia 20 de junho para enviar todas, tá bom? Então, fiquem atentos. Quem é que pode suspender, né, o pagamento do FGTS? Todos os empregadores, inclusive os empregados domésticos, independente do número de empregados e de natureza jurídica, tá? Cada ramo de atividade e também do regime de tributação. Então, isso quer dizer que todo mundo pode aderir à suspensão do recolhimento do FGTS, tá bom? Sim, outra coisa, se o empregador precisa aderir previamente às condições da medida provisória. Não, ele não precisa aderir previamente. Vejam bem, o direito à suspensão ocorre automaticamente, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no momento em que eu entrego a CFIP, com modalidade 1, declaração ao FGTS, confissão de débito, eu estou informando ao governo que eu tenho um débito a parcelar, tá? Eu tenho um débito com eles que tem autorização pela MP 927 em ser parcelado em 6 parcelas, tá? Eu preciso entender que é interessante que eu mande essa CFIP até o dia 7 de cada mês. Tem um prazo até o dia 20 de junho, a MP deu essa abertura. Mas se você deixar claro já a sua posição, facilita aí no momento do seu parcelamento. Professora, eu preciso recolher, eu preciso suspender o recolhimento das 3 competências? Não, tá? Você não precisa suspender o recolhimento das 3 competências. Você vai suspender o recolhimento daquela competência que você achar incapaz de fazer o recolhimento. Por exemplo, eu tenho dinheiro para pagar de março, não tenho para pagar abril e maio. Posso fazer? Posso. A de março eu declaro como modalidade branco, recolhimento, e a de abril e maio eu declaro como modalidade 1, declaração do FGTS. Então, eu não preciso declarar as 3 competências e parcelar as 3. Eu não sou obrigada. Eu posso pagar uma e parcelar 2. Eu posso parcelar apenas a última, tá? E outra coisa também que ficou claro com essa nova medida da Caixa Econômica. Silvia, eu mandei a de março com modalidade branco. Achei que ia ter condição de recolher, não tive. Eu posso voltar atrás e aderir ao parcelamento? Pode. Você precisa o quê? Excluir a CFIP anterior e incluir uma nova CFIP com a modalidade 1, declaração de débito, tá? Declaração ao FGTS. Então, você pode também mudar de ideia aí no meio do caminho, tá? O empregador que não quiser suspender os recolhimentos pode recolher normalmente, tá? Não há uma obrigatoriedade de que ele suspenda tudo por força da MP. A MP, ela veio para nos trazer uma alternativa nesses dias de crise, tá? Se eu posso recolher se eu posso recolher o FGTS desses meses suspensos sem encargo e multa. Sim, se o empregador não tem condições de pagar nesse momento, ele pode recolher isso futuramente via o parcelamento, sem nenhum encargo, sem nenhuma multa por conta dessa suspensão, tá? Um pré-requisito que vocês têm que entender é que, para que eu tenha direito ao parcelamento,
faz-se necessário que eu declare o débito. Novamente, como é feita essa declaração? Via CEFIP, modalidade 1, declaração ao FGTS. Então, eu tenho que utilizar obrigatoriamente a modalidade 1, tá? E eu tenho que entender que todos os meus funcionários têm que estar lá na modalidade 1. Se houver, nesse mês eu tenho uma rescisão, pronto. Esse pessoal que no meio do percurso desses 3 meses de suspensão for demitido, eles obrigatoriamente têm que entrar na CEFIP com modalidade branco. Tem que haver o recolhimento deles, tá? Dentro da CEFIP, na data do desligamento, tá bom, gente? Silvia, eu demiti ele no meio do parcelamento, paguei a primeira parcela do parcelamento, demiti o funcionário. Você vai ter que antecipar as parcelas dele relacionadas ao parcelamento. E aí sim fazer o desligamento. Ele entra como modalidade branco, recolhimento, e os demais vão entrar com modalidade 1, declaração, tá? Silvia, eu tive uma rescisão em março, paguei modalidade branco, tive uma rescisão em abril. Aí como é que a CEFIP vai? Ela vai no mês de abril, ela vai modalidade branco para os demais funcionários que continuam, para o funcionário da rescisão, modalidade branco. Ela vai modalidade 1 para os demais funcionários que estão trabalhando apenas com a declaração do FGTS, a confissão de dívida deles. E a modalidade 9 vai para aquele funcionário que foi demitido no mês anterior, tá? Que lá vai o quê? A informação, né, do que já foi recolhido para o FGTS, tá, pessoal? Espero que aí eu esteja ajudando vocês, né? Isso tudo é muito novo para todo mundo, tá? O empregador doméstico, ele fica dispensado da impressão do DAI, tá? Não é necessário que ele faça a impressão. O prazo, né, lá no FAQ ficou constando como dia 7 de cada mês, mas vocês sabem que a medida provisória, ela tem o limite para o dia 20 de junho. Esse limite foi autorizado pela Caixa Econômica. Com relação a FGTS apenas, tá? INSS não entrou na MP. O FGTS, que você não conseguiu declarar no dia 7 de cada mês, novamente informo, vocês terão até o dia 20 de junho para fazer essa declaração, tá? O que eu tenho de consequência se eu não declarar, né? Se eu não prestar as informações das declaratórias no prazo e se eu não recolher o FGTS desses meses de março, abril e maio. Bom, você não recolhendo o FGTS, não apresentando a declaração, essas competências serão consideradas em atraso. Então, eu estou em atraso, o empregador então vai ter que pagar o recolhimento integral e vai ter que recolher isso aí com encargos e multa, tá? Vai ter todo aquele trabalho de vocês fazerem a baixa dos índices, fazerem o cálculo até a data do pagamento e vai ter cobrança de encargos e multa em cima desse recolhimento, da data original até a data que você resolver pagar, tá bom? A cobrança sem encargos é só nos prazos estabelecidos pela MP, tá? Eu quero deixar isso claro para vocês. Deixa eu ver o que tem mais aqui que a gente pode... Bom, uma coisa que me perguntam muito, Silvia, quando eu parcelar, isso aí vai ter encargos? Não, não vai ter encargos. O empregador que fizer a declaração do FGTS, modalidade 1, dentro dos prazos estabelecidos pela MP e pela circular da Caixa, estará isento do pagamento dos encargos e de multa sobre essas competências em atraso, tá? O número máximo de parcelas, 6 parcelas iguais, não tem aí valor mínimo de parcela, tá? Silvia, o meu cliente, ele não quer 6 parcelas, ele quer 2, 3. Não, ele não pode,
tá? O parcelamento obrigatoriamente tem que ser 6 parcelas, tá? Então não fica aí a desejo de quantas parcelas serão ao empregador. O vencimento da primeira parcela vai se dar no dia 7 de julho de 2020, tá? E as demais parcelas, todas as 6 consecutivas e respectivas, serão no dia 7 de cada mês, tá? Como é que eu vou pagar essas parcelas do parcelamento? A Caixa Econômica, ela informou que divulgará uma circular informando como essas parcelas deverão ser quitadas, tá bom, gente? Eu acho que é só isso que a gente tem, deixa eu ver, sim. Em relação à inadimplência, tá? Silvia, eu parcelei, paguei a primeira, não consegui pagar a segunda. Bom, o empregador que atrasar o pagamento das parcelas negociadas vai ter cobrança de multas e encargos devidos, né, conforme lá o artigo 22 da Lei 8.036. Então, a inadimplência do parcelamento vai causar o bloqueio da CND do FGTS, do Certificado de Irregularidade. Então, eu não vou poder, né, atrasar essas parcelas, tá bom? Como eu disse a vocês, nos casos de rescisão, eu tenho que antecipar os valores das 6 parcelas daquele funcionário para o momento da rescisão, tá? Eu não posso deixar contido no parcelamento um funcionário que foi desligado, tá? Aqui está perguntando, serão cobrados encargo e multa do empregador se ele não realizar o pagamento da rescisão em 10 dias? Bom, caso o empregador não realize o recolhimento dos meses suspensos em até 10 dias, que é o prazo que ele tem para quitar a rescisão, né, de contrato, mesmo que esses valores estejam parcelados, ficará ele sujeito à cobrança lá da multa e dos encargos devidos, tá? Então, não vai ser devido pelo empregador o encargo pelo período em que ele estava com essa obrigação suspensa, tá bom? O empregador que declarou as informações e exerce direito à suspensão poderá antecipar o pagamento? Sim, tá? O empregador que declarou lá as competências de março, abril e maio, ele exerceu o seu direito lá à suspensão de recolhimento, né? Aí ele quer pagar, recebeu em caixa antes do vencimento. Ele pode pagar? Sim, ele pode pagar e não terá lá incidência de nenhum encargo e de nenhuma multa, tá? Deixa eu ver. Estou me perguntando aqui também sobre o certificado de regularidade, né? Eles terão um prazo de quanto tempo depois do dia 22 de março? Eles foram prorrogados por 90 dias, tá? Então, todas as CRFs que venceram dia 22 de março estão prorrogadas por 90 dias, tá bom? Se o empregador está em situação irregular com o FGTS na data da publicação da MP, né? Ele pode emitir um certificado de irregularidade depois do dia 22? Não, tá? Ele não vai poder emitir o certificado de irregularidade. As empresas que estavam irregular na data lá da publicação da MP, que foi dia 22 de março, para que elas possam emitir o certificado de regularidade, elas precisam quitar e regularizar as pendências que elas têm, né, lá com o FGTS. Está perguntando aqui, a inadimplência dos parcelamentos da competência março e abril impede a CRF? Sim, tá? A inadimplência do pagamento das parcelas, do parcelamento, referente a essas três competências que estão por suspensão em função da MP, se você não fizer o pagamento, tá, até julho, até dezembro de 2020, vai caracterizar, né, uma situação de irregularidade. Então, você não vai conseguir lá emitir o certificado de irregularidade, tá? Ó. Tem aqui a última que fala, né, que o parcelamento de débitos anterior à publicação da MP,
com parcelas vencendo em março, abril e maio, impede a emissão do certificado de regularidade? Olha, os empregadores que têm contrato de parcelamento em curso, ou seja, esses parcelamentos que eram anterior, né, à medida provisória, não vão ficar impedidos da emissão do certificado de regularidade, tá? Ele só vai perder esse direito se ele ficar inadimplente com essas parcelas, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha participação para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar e a esclarecer um pouquinho, só um pouquinho, né? A respeito das dúvidas sobre essa suspensão do FGTS. E eu aqui peço a vocês que deixem um like no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, mandem o máximo de gente que vocês possam esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, tá? Eu fico muito agradecida aí da participação de vocês pararem um pouquinho para me ouvir. Até a próxima, se Deus quiser.